Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa Além da Notícia Especial, Dia de Corpus Christi. A igreja no mundo inteiro celebra o corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem nos dá o presente nesse dia de estar fazendo esse programa conosco, Dom Marconi Vinícius Ferreira, bispo auxiliar de Brasília. Dom Marconi, a formação do senhor é na área de liturgia, né? E a vida do senhor é voltada a formar os padres para celebrar a Eucaristia, né? Também. Deus me deu essa incumbência e eu fico muito feliz por isso. Que coisa boa. Dom Marconi, a gente estava conversando no nosso bloco anterior, até dentro do contexto bíblico, a gente podia falar agora um pouco da carta de Paulo aos Coríntios. É interessante porque Paulo não estava na última ceia, não é? Mas ele faz uma narração com muito detalhe sobre a Eucaristia, não é isso? É verdade. Paulo, ele já foge dos sinóticos de João. Em que sentido? Paulo fala da Eucaristia numa correção da comunidade. Ele diz, veja que quando vocês se reúnem para celebrar, vocês não estão fazendo certo não. Uns comem, outros passam fome. Eu não posso louvar vocês nisso. Não foi isso que o Senhor nos ensinou. E ele diz o quê? Eu vos transmiti o que eu recebi. Na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém diz assim, não se sabe se Paulo recebeu dos apóstolos, pode ter sido, porque ele ficou um tempo também depois da sua conversão com Pedro, Tiago, João. E eram representantes do Senhor, né? Ou se ele recebeu diretamente de Cristo, Cristo. porque ele também tinha os seus encontros com Cristo. De tal forma que esta palavra de Paulo assegura o quê? A igreja, Roger, nunca mudou o que Cristo fez. Que bacana. Desde o primeiro século, desde os apóstolos, ninguém ousou dizer, não, vamos mexer aqui, vamos dar um jeitinho, vamos... Por isso que às vezes o nosso povo de Deus diz, é a missa, podia ser uma missa diferente, mais animada, a missa é sempre a mesma coisa. Não pode ser diferente. Não pode ser. Porque ele disse, fazei isto. Ele não disse, inventem outra coisa. Não, fazei isto em minha memória. Paulo, então, vai corrigir a comunidade de Corinto, porque enquanto uns se fartavam, os pobres que não tinham nada passavam fome. Ele chega a dizer, quereis escandalizar os pequeninos de Deus? Não tem casa para comer? Comam em casa então. Quase que repetindo o que Jesus disse, vocês vieram só para encher a pança? Não, nós viemos para celebrar a Eucaristia, para sermos todos irmãos, para distribuirmos os bens em comum. Isso é a Eucaristia, para escutar a palavra de Deus. Então Paulo corrige a comunidade. E o que é que ele recebeu? Que na noite em que ele foi traído, tomou o pão, deu graças. Aí ele faz a narração. É a narração mais antiga que nós temos, porque Paulo escreveu primeiro. Antes dos evangelistas. E Paulo acrescenta, portanto, toda vez que vocês vierem comungar, examinem-se, porque quem come indignamente, come e bebe a sua própria condenação. É importante falar, quem come e bebe indignamente o corpo do Senhor. O corpo do Senhor come e bebe a sua própria condenação. É o que na igreja a gente chama um sacrilégio. Aquele que tem consciência que não pode receber Jesus e mesmo assim se aproxima indignamente para receber o corpo e o sangue do Senhor. Mas Paulo, como ele corrige a comunidade, ele quer dizer, não é só comungar. Comungar não é só receber a hóstia. Você recebe Jesus para você ter comunhão com os irmãos. E aí vem o repartir o pão, aí vem a paciência, aí vem o convidar até aqueles que pensam diferente de mim, aí vem a convivência como igreja. Pois é, Dom Marconi, a igreja primitiva se reunia em torno da Eucaristia. Há um texto muito bonito de Santo Irineu, né, que está presente ali no ofício das leituras, na liturgia das horas, que narra para nós como é que as comunidades primitivas celebravam a Eucaristia. Era uma vez por semana e era sempre uma noite inteira? As missas eram assim, existiam as chamadas vigílias e existiam a missa do dia do Senhor, que é a do domingo. Então sempre se rezava na parte da manhã do domingo. Agora, quando se tinham solenidades, missas muito importantes, então se celebrava à noite e às vezes ia a noite inteira. Por isso tínhamos várias vigílias. Mais tarde, Agostinho vai dizer, a vigília pascal é a mãe de todas as vigílias, porque tinham várias vigílias. Algumas por uma questão também de esperteza dos cristãos. Como eles eram perseguidos, para celebrar mais tranquilamente, faziam na madrugada, faziam na vigília, para que os seus perseguidores não os achassem com tanta facilidade. Mas todo o aspecto de ter um momento grande de oração. Logicamente, para chegar no que a gente celebra hoje, no rito que a gente celebra hoje, nós asseguramos aquilo que é essencial. A palavra de Deus,
a narração da Eucaristia, e aí vieram, a partir do século IV, toda a formação do que nós chamamos hoje as orações eucarísticas, enfim, até chegar no missal romano que a gente tem hoje. Mas a Eucaristia, ela tinha 3 momentos hoje. Sim. O primeiro era a palavra. A palavra de Deus era proclamada, quando ainda não se tinha Novo Testamento, era um texto do Antigo Testamento. Depois vinha a exposição do apóstolo, ou daquele que estava à frente à comunidade. Ele dizia, Jesus uma vez falou disso para a gente. E ele explicava, é o que a gente chama hoje de homilia, né? Ele explicava aquele texto bíblico, colocava no dia a dia dos cristãos. A segunda parte era, essa primeira parte terminava com uma grande oração que a gente chama hoje as preces. Era uma oração de petição. E a segunda parte era justamente uma oração que quem fazia era o presidente da celebração. Sim. Era o apóstolo, no caso. E era uma oração inventada. O que você conhece hoje como oração eucarística era uma oração inventada pelo apóstolo. Hoje a igreja já cristalizou. Tem um texto de Santo Hipólito de Roma que ele diz assim para os outros bispos da sua época: quando vocês fizerem a Eucaristia, que era assim que se chamava a oração, não sejam muito longos, para não cansar o povo. Era sinal que alguns se deixavam levar e a oração era muito longa. Dentro desta oração de ação de graças, por isso chamada Eucaristia, do grego, dentro dessa oração tinha a parte chamada, que a gente chama hoje de consagração. Ipsissima verba Christi, aquilo que Cristo falou na última ceia. E a partir das palavras de Cristo, onde se faz presente o corpo, sangue e alma divindade, vinham então alguns momentos, algumas lembranças. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos que morreram. Lembrai-vos também de nós, dai-nos participar da sua glória. Enfim, e se encerrava esse segundo momento com uma grande louvação a Deus, que a gente chama doxologia, por Cristo, com Cristo, em Cristo, ao Pai, pelo Espírito. Já que toda a nossa celebração é sempre para o Pai, o centro é o Pai, mas só chegamos a Ele no Filho, cheios do seu Espírito. Olha a Trindade Santa. Bacana. Essa era a segunda parte. A terceira parte era conclusiva com a oração do Senhor, com o comer do pão e do vinho consagrados, o comungar, e a partir daí, depois da comunhão, se tinha um momento que eles chamavam de ágape. Era uma confraternização. Cada um trazia uma coisinha de casa, como a gente faz hoje nos nossos encontros de pastoral, e colocava em comum para todo mundo. É aí que Paulo corrige o povo. Por quê? Uns traziam, mas os pobres não tinham. Então os pobres às vezes até se achegavam para fazer uma boquinha na ceia dos cristãos. Não tinha mais nada. Não é? Mas não tinha, eles não deixavam. Então é onde Paulo corrige que se você comungou Jesus, você tem que comungar também com o seu irmão. Você tem que ser um com ele. Que bacana. Então, Marconi, o senhor lembra para nós aí a questão das orações eucarísticas, né? A importância dela. Nós temos aquela oração eucarística, a oração eucarística primeira, chamamos de Cânon Romano. Ela é a mais antiga? É a mais antiga no Ocidente. No Ocidente. Nós temos uma oração mais antiga ainda, chamada de Adá e Mari, que eram 2 sacerdotes. É uma oração muito interessante, que é a mais primitiva que nós temos. Depois vieram as orações eucarísticas. Mas essa não ficou preservada no nosso contexto? Ficou, mas na igreja do Oriente. Do Oriente. Hoje ainda se tem. Igrejas, ritos orientais, católicos, Sim. unidos ao Papa, tudo, mas que rezam as orações próprias. Junto com a de Adá e Mari, tem a oração de São João Crisóstomo, de São Basílio, são os padres do Oriente. Para o Ocidente, ficou cristalizado o que chamou-se Cânon Romano. Para o Ocidente só ficou uma, que é a que nós chamamos hoje oração eucarística primeira. A oração eucarística segunda que nós temos hoje no missal, ela tem a sua base na oração de Santo Hipólito. A oração eucarística terceira tem a sua base na oração de São Basílio. Do Oriente, tem a sua base, mas ficou para nós. E a oração eucarística quarta de São Marcos. Então, são tradições da igreja espalhadas pelo Oriente e pelo Ocidente, que para o Ocidente nós ficamos desde o século IV, V, até o século XX só com o Cânon Romano. Nós só rezávamos esta oração. Com o Vaticano II, nós recuperamos mais 3 orações oficiais, a segunda, terceira e quarta, que eu já citei, e o Vaticano deu a possibilidade de se criarem novas orações.
Assim se fizeram as orações da reconciliação, as orações das diversas circunstâncias e as orações para a missa de crianças. De crianças. Essas orações se tornaram opcionais. Alguns missais têm, outras não. Aqui no nosso Brasil, com a permissão, autorização e convalidação de Roma, nós temos uma, chamada Oração Eucarística Quinta, que foi feita quando do Congresso Eucarístico de Manaus, e é esta oração que de vez em quando também nós rezamos na nossa liturgia. A oração, de todas as orações eucarísticas, a terceira oração eucarística não tem prefácio próprio, né? Não, a terceira nem a primeira. O Cânon Romano não tem prefácio também não tem um próprio. prefácio próprio, justamente. Então, por isso que junto com as orações eucarísticas, são colocados mais de 90 prefácios no missal romano, para que o padre escolha aquele que é mais apropriado para aquela missa. Se é prefácio de domingo, de Nossa Senhora, de santo, de mártir, enfim. O Cânon Romano, a oração eucarística primeiro, é para ser usado somente nas solenidades, celebrações especiais? Toda oração eucarística pode ser usada em qualquer missa. Qualquer missa. Qualquer missa. Mas, justamente para solenizar mais, visto que tem a citação dos 12 apóstolos e é a oração mais antiga da igreja, ela é reservada para as grandes celebrações. Até porque a oração eucarística primeira, ela tem algumas partes próprias só para algumas celebrações. Por exemplo, tem uma parte própria só para a Páscoa, tem uma parte própria só para Pentecostes, tem uma parte própria só para a Vigília Pascal, enfim, então para a Ascensão do Senhor também, para o Natal. Então, quando essa oração tem partes próprias para esse dia, a gente coloca então, não só para o povo conhecer, mas também para aproveitar a beleza daquela parte da oração que é própria para aquele dia. Certo. Então, Marconi, o Concílio Vaticano II, nós sabemos da importância, da riqueza e o significado eclesiástico, né, que tem para a vida da igreja, nos diz que a Eucaristia é a fonte e o centro de, a fonte e o centro de toda a vida da igreja. O que o senhor destaca do Concílio Vaticano II, da compreensão que ela traz para nós a respeito da Eucaristia? Em primeiro lugar, a participação ativa e consciente. Lembre-se que antes do Vaticano II, o povo assistia à missa. Eu me recordo de minha avó, que até eu já padre, e ela rezando o terço, e eu parava de dizer, vó, agora é a missa. E ela dizia, você não sabe de nada. E ela continuava rezando o terço. Assim eles aprenderam. Enquanto o padre reza a missa dele lá, a gente reza a nossa aqui. A nossa aqui era novena, era terço. Enfim, o Vaticano II deu um salto grandiosíssimo, que poucos conhecem. Primeiro que ele voltou às origens. Vamos ver como é que a igreja celebrava. O Vaticano II restaurou as preces, que não tinha. Restaurou a participação do povo, restaurou várias orações, restaurou a concelebração. Vários aspectos o Vaticano II trouxe de volta daquilo que era da igreja primitiva. Textos belíssimos, desde o início da igreja, inspirados pelos próprios apóstolos e os seus sucessores. Por exemplo, o nosso Glória da Missa, que é um hino do terceiro século, para a gente não perder essa beleza e essa herança, porque o povo não rezava mais nada. É um erro dizer que o Concílio Vaticano II foi contra a tradição, né? Não, é um erro. Isso é um erro gravíssimo. Pelo contrário, o primeiro ponto do Vaticano II foi um aggiornamento, como diz o italiano, vamos colocar nos dias de hoje, mas voltando às origens. Você citou bem Cipriano, um outro é Justino. Vejam o catecismo da igreja quando fala do sacramento da Eucaristia. Começa com Justino dizendo, no dia do sol nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia. E ele descreve lá como era a missa. E você lendo Justino, do século I, você vê que é a mesma missa que a gente está celebrando hoje. Então, é errado dizer que o Vaticano deixou a tradição, enfim. De um modo direto, o Vaticano o que fez? Chamou todo o povo a celebrar juntos. Então, uma participação ativa e consciente. O que é a Eucaristia? E como você participa? Essa participação não é só fazer uma leitura, não é só dar o abraço da paz, também a participação nos ritos, mas é uma participação no mistério. Você mergulhar na doação total de Cristo Jesus, para que depois, no final da missa, quando o diácono ou o padre diz, ide em paz, você entenda que é ide fazer lá fora o que você aprendeu aqui dentro. Você aprendeu aqui dentro. Então, Marconi,
Hoje na igreja, o senhor acredita que é superado talvez algumas contradições que alguns quiseram levantar a respeito do Concílio Vaticano II? A gente percebe que em todo mundo o senhor levantou o aspecto, por exemplo, da concelebração eucarística, né? Como é belo, como é bonito ver, por exemplo, essa expressão de comunhão cada vez maior em nossas igrejas, comunidades. Hoje aqui celebrando as procissões de Corpus Christi, as missas de Corpus Christi. Verdade. Então, o senhor acredita que ficou no passado aquilo que de repente não ficou entendido a respeito do Concílio Vaticano II? Eu creio que nós agora estamos dando um salto. Me lembro que o cardeal Newman dizia, quando terminou o concílio, serão necessários 50 anos para se conhecer o concílio e mais 50 para vivenciá-lo. Então eu creio que nós estamos dando este passo. Até pouco tempo você perguntava o que é Concílio do Vaticano II? Talvez alguém respondesse, deve ser algum remédio do Papa lá, Vaticano, alguma coisa, não é? Então ninguém sabia o que era o Concílio do Vaticano II. Hoje nós já temos os nossos leigos, não só sabendo o que é, mas lendo, aprofundando, conhecendo os documentos do Vaticano II, sobretudo a Sacrosantum Concílio, que é esse que você citou, onde traz a liturgia e traz a Eucaristia. Nós estamos num momento de grande graça na vida da igreja. Muitos querem ver como um momento negativo, pessimista, que tem uns que puxam para cá, tem uns que querem voltar, tem uns que já querem um Vaticano III. Não, eu acho que nós estamos num momento de grande graça, que é saber conviver com aquele que pensa diferente. Mesmo ele pensando diferente, ele não precisa ser meu inimigo. Não é? Ao mesmo tempo, toda a riqueza de um passado não pode se tornar simplesmente saudosismo. E todo o desejo de que todos mergulhem no mistério não pode tornar-se também uma obrigação teológica, teórica para colocar na cabeça do povo. É uma vivência dos mistérios de Cristo. E na vivência desses mistérios, eu vou tendo consciência daquilo que eu participo, daquilo que eu recebo, o corpo do Senhor, daquilo que eu celebro, para depois eu viver tudo aquilo que já está em mim. Que coisa boa. Dom Marconi, que riqueza, que bênção o senhor traz para nós. Vamos para mais um intervalo. Vamos voltar daqui a pouco com o terceiro e último bloco. E o Dom Marconi vai falar para nós sobre o significado desse dia de hoje, dia de Corpus Christi. Fique conosco no nosso Além da Notícia especial, nesse dia do corpo e do sangue do Senhor.